Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem por aí. Eu tô algumas semaninhas sem subir vídeos aqui no canal. Aconteceram algumas coisas aí, muita correria e aí eu não consegui colocar um videozinho para nós. Eu também estou tentando criar um planejamento, uma organização de temas legais que façam sentido. E aí, enquanto eu não estou fazendo isso, eu estou colocando aqui meio que vídeos aleatórios, só para colocar mesmo, aprender, utilizar, testar. Acho que é extremamente importante. Hoje eu queria trazer para vocês o seguinte: eu queria trazer para vocês que há pouco mais de um mês eu pedi demissão de dois empregos para trabalhar em um único emprego e ter mais tempo para empreender. Então, queria contar um pouquinho sobre isso para vocês. Desde 2020 que eu venho criando um planejamento, um plano de ação muito forte com o objetivo de transformar a minha vida financeira. Então, eu construí algumas metas, alguns planos de ação. Desde 2020 eu venho colocando isso em prática. Saí de um salário mínimo de R$ 1.115. Sempre foi o meu objetivo sair desse salário mínimo. E eu venho com alguns planos de ações, colocando em prática e mudando, né, alcançando novos degraus cada vez mais. Então, resumindo, em 2020 eu trabalhava em uma empresa horrível, um chefe extremamente difícil de lidar, que achava que o fato dele, inclusive, ele era pobre antes de ter dinheiro, de ter uma empresa, mas eu acho que na cabeça dele ele tinha que seguir. Eu não sei exatamente o que ele pensava, mas eu sei que ele era uma pessoa muito ruim, muito difícil de lidar, e para trabalhar com ele precisava ser humilhado. E não era só comigo, era em todas as áreas da empresa, as pessoas chorando pelo banheiro e tal. Então foi uma experiência muito difícil. E eu vivenciei essa experiência no período da pandemia, o que foi mais difícil ainda. Então, para vocês terem uma ideia, do quanto era cruel trabalhar naquele ambiente. A gente, durante a pandemia, quando fechou tudo e a gente começou a receber pelo governo, a empresa estava de portas fechadas, mas os funcionários eram obrigados a trabalhar de graça para ele, porque a gente estava recebendo pelo governo, mesmo de portas fechadas. Então, como eu atuava na parte ali de compras, no setor administrativo, eu trabalhei todo esse período de graça para ele, então ele continuava faturando, mas não me pagava porque o governo pagava. Então era um ambiente muito difícil de trabalhar. E aí, a partir daquilo, daquela experiência muito ruim, eu coloquei como meta que eu precisava mudar, eu precisava, não podia mais passar por aquilo que eu passei em 2020. Então, eu criava anualmente, todo início de ano, um planejamento de melhorias contínuas para a minha vida. A cada ano, isso ia se passando. Então, sei lá em 2020 para 2021, no início do ano de 2021, eu lembro que eu tinha lá concluir a graduação, que eu ainda nessa época estava graduando, mudar de emprego aumentando 15% do salário que eu tenho hoje. Então, por exemplo, lá em 2020, meu salário era R$ 1.115 como auxiliar de compras, assistente de compras, não lembro, mas era na área de compras. E aí o meu objetivo era aumentar 15% daquele salário. Então eu tinha que buscar maneiras de fazer isso. Eu também tinha como objetivo naquela época, eu estou mexendo aqui por causa do notebook, também tinha como objetivo naquela época aumentar a minha fonte de renda com renda extra. Então eu anotava lá que eu precisava fazer renda extra porque eu sabia que 1.115 não era suficiente. É, é muito importante
explicar para vocês o seguinte: a maioria das pessoas, quando precisam se organizar financeiramente, pessoas pobres como eu, quando precisam se organizar financeiramente, só colocam em mente reduzir custos. Mas, gente, a gente já ganha pouco. Se a gente for reduzir ainda mais do que a gente ganha, a gente vai viver o tempo todo na escassez. Então, o objetivo não é esse de maneira nenhuma. Obviamente, você pode reduzir custos. Eu fiz isso, inclusive. Então, eu buscava. Nossa, era para falar sobre a demissão e eu estou falando sobre o financeiro. Então eu vou mudar o título desse vídeo ao vivo e aí no próximo vídeo eu falo sobre a demissão, porque eu acho que ficou interessante isso. Mas enfim, eu reduzia custos, eu colocava lá, em quatro, sempre que meus amigos me chamavam para sair, nem todos os rolês que ele ia, eu tinha que ir também. Se eu fosse para um rolê, eu ia de barriga cheia para comer o mínimo possível, só tomar um suquinho, um refri, para não gastar muito no restaurante. Então, eu tinha essa estratégia de reduzir custo. Mas isso não era suficiente, porque meu salário era R$ 1.115. Então, não adiantava só reduzir o custo. Isso não ia ser suficiente para que eu alcançasse uma saúde financeira melhor. Então, é importante que, além de reduzir custos, vocês busquem aumentar a sua fonte de renda. E aí, o que eu fiz foi, em 2022 e 2020, consegui mudar de emprego, então saí daquele salário, daquele ambiente que não era tão legal, mudei para uma empresa de um segmento parecido, só que fui de vender de comprador para vendas, porque o meu objetivo era ganhar dinheiro, então eu queria comissão. O salário foi um pouquinho maior, mas aí tinha as comissões, então valia muito mais a pena. Em 2020 também, como tentativa de aumentar a fonte de renda, eu criei uma marca de camiseta, que é essa marca aqui, inclusive, que se chama Ox, o cara do cartaz. O conceito da marca era sempre ia ter um bracinho, uma mãozinha, tá vendo? Segurando um cartaz, trazendo verdades para as pessoas. Então eram frases, camisetas com frases e tal, que chamava atenção. Essa marca foi um fracasso. Porque foi na época da pandemia. Então, as camisetas chegaram em um dia, no outro dia, Aracaju parou, fecha tudo, a Covid aumentou, não vai ter mais carnaval, era na época do carnaval, não vai ter mais bloquinho de rua, encerra os bloquinhos e tal. Então, aquilo me frustrou profundamente, porque eu construí a marca fazendo tudo sozinho. Eu fiz a estampa, eu fui atrás de costureira para fazer o tecido, eu fui atrás de serigrafia, de serigrafia para estampar a imagem na camiseta. Eu criei site, eu criei Instagram, eu criei conteúdo, postei vídeos, eu criei identidade visual, eu criei embalagem que ficou super legal. É porque eu não tenho nenhum aqui, senão eu ia mostrar para vocês. Criei licor, porque a caixa vinha com a camiseta e um licor de seringuela, que eu fiz tudo, eu fiz o licor, eu fiz a embalagem do licor, eu comprei a embalagem de vidro para colocar o licor, e assim, em quantidades grandes, né? Porque a embalagem de vidro, por exemplo, tinha que comprar 200. A embalagem de papelãozinho, a caixinha de papelão, não tinha que comprar 1.000 ou 500, não lembro. Então eram volumes muito grandes. As camisetas, para começar, eu tinha que fazer 20. Foi a R$ 25, inclusive, na época, né? Hoje deve estar muito mais caro. E aí eu vendia a 65, porque vinha a camiseta, o licor, todo embaladinho, todo bonitinho, né? Era para vender, na verdade, porque eu quase não vendi. Quando veio a pandemia, eu me desesperei e me frustrei ao ponto de não conseguir pegar mais nesse material. Ficou guardado na minha casa por muitos anos. Um amigo que tinha uma loja de roupas, eu coloquei na loja dele para vender.
mas eu não conseguia eu vender diretamente. Eu só vendi duas camisetas diretamente. O restante das que foram vendidas foi na loja do meu amigo. O site, o e-commerce que eu tinha feito, eu não coloquei para frente. Eu me frustrei porque eu investi R$ 2.000 na época e não era como eu imaginava. Eu não tava, eu tinha faltava aí uma habilidade de empreendedor que é saber lidar com os riscos. Nada vai ser contínuo, reto, vai ter muitas, sabe, muitas dificuldades. Então eu não estava preparado para isso e o que eu fiz foi travar. Eu travei e não conseguia lidar com toda essa situação. Mas continuei trabalhando, continuei buscando outras fontes de renda. Em 2022, eu fui buscar trabalhos remotos, porque eu sabia que eu poderia levar em consideração salários de fora e não salários de Aracaju, como Aracaju tem uma cesta básica barata, um custo de vida barato, então os empregos aqui também pagam de acordo com o custo de vida de Aracaju. Então eu queria procurar empregos de fora. E em 2020, desde 2020, que eu já trabalho em empresas de fora, trabalho remoto e tal, com esse objetivo. Em 2022, eu tinha um desafio maior, que era, em 2020, quando eu iniciei todo esse planejamento de mudança financeira, também tem um ponto aí que eu e grande maioria das pessoas LGBT passam, que é o medo de falar sobre isso com a família e não ser bem aceito, no caso, né? Então eu tinha muito medo de contar para meus pais, de falar com a minha mãe sobre a minha orientação e ser expulso de casa, não ter para onde ir, sabe? Era bem complicado isso. E aí eu tinha como meta fazer isso aos 30 anos, porque com 30 anos eu ia ter o meu canto e eu não ia depender mais dos meus pais nesse sentido para morar, né? Eu já trabalhava há muito tempo, então não dependia exclusivamente deles, mas morava na casa deles. Então tinha isso como meta. Em 2022 para 2023, o que foi que eu fiz? Eu saí fui demitido, na verdade, eu gostava muito dessa empresa, inclusive, mas começou a onda de demissão em massa nas startups, empresas de tecnologia, e eu acabei sendo demitido da empresa que eu trabalhava. E a empresa seguinte que eu procurei, né, depois fiz vários processos seletivos, consegui passar em mais de um, escolhi aonde queria trabalhar. Então, como eu tive a oportunidade de escolher onde eu queria trabalhar, eu fui estratégico no seguinte sentido: eu escolhi trabalhar em um banco que o horário era de 17 a meia-noite e 40, então eu pegava quase no final da tarde, já no início da noite. E eu ia ter manhã e um pouco da tarde livre para arrumar outros empregos. Então, eu comecei a trabalhar nesse banco à noite e eu comecei a prestar serviços como gestor de projetos pelo dia. E aí eu comecei em um instituto, PJ, né? Então o horário acabava sendo um pouco mais flexível. Depois, a partir desse instituto, eu consegui atuar em uma outra empresa, que é uma aceleradora de negócios sociais, onde eu era a ponte entre os empreendedores que atuavam aqui em Aracaju no instituto e as pessoas da aceleradora que ficavam em São Paulo, né? A preocupação do instituto era ter alguém para fazer essa ponte e meio que traduzir a linguagem que vem lá na preocupação de, galera, São Paulo, startupeiras fazendo cheia de termos em inglês, como é que vai passar o conteúdo de forma que a pessoa aqui no interior de Sergipe entenda. Então eu ficava fazendo essa ponte e aí acabou que depois a outra empresa curtiu muito o meu trabalho e aí eu fiquei, além do banco, eu fiquei trabalhando em dois lugares. Então eu fiquei trabalhando no instituto e fiquei trabalhando nessa aceleradora de negócios de impacto social.
Daí foi aí que eu, inclusive, curti, comecei a aprofundar na área ainda mais e me apaixonei pelo empreendedorismo social. Já gostava muito de empreendedorismo, já gostava muito da área de impacto, mas eu ainda não tinha conectado essas duas coisas, né? No instituto, inclusive, eu trabalhava com tecnologias sociais, então essa conexão foi muito importante para eu escolher a carreira que eu quero para o futuro, para eu construir a Tá Tudo Bem, o estúdio de inovação socioambiental na periferia de Aracaju. Então, foi a partir disso, eu passei quase 2 anos, um pouco mais de 2 anos, eu acho, nessa rotina frenética de 3 empregos, porque qual era o objetivo que eu tinha lá atrás? Quando eu completasse 30 anos, eu tinha que sair da casa dos meus pais. Então, eu já estava em 2022 com 28 anos, faltavam 2 anos para completar 30 anos. Em 2022, eu não esperei chegar aos 30 para falar sobre a minha orientação, aconteceu uns rolês aí da minha vida. E aí eu precisei compartilhar com a minha mãe e tal, falar. Fui muito mais, ela foi muito mais receptiva do que eu imaginava, então foi super legal, foi super de boa, consegui lidar muito bem com isso, mas eu tinha ainda a meta de sair de casa aos 30. Então, passei esses 3 anos trabalhando feito um condenado, deixando de fazer muitas coisas. Então, rolê com amigos já não era mais com tanta frequência como antes. Viagens também foram reduzindo, que era algo que eu gostava muito. Então, eu fui precisando ceder algumas coisas porque eu tinha uma meta, eu tinha um objetivo. Um ponto importante com relação a tudo isso: saúde mental precisa estar em dia. Não é fácil você ter uma rotina frenética dessa, acordar às 7h30 da manhã, porque às vezes o instituto era no interior, longe daqui, então eu tinha que acordar cedo, 6h30 para sair 7, para sair 7h30, mas não era todos os dias, né? Mas então, acordava cedo, quando eu não viajava, eu pegava de 9 horas, de 8 horas ali, sentava no computador e só ia parar 1 hora da manhã, porque já emendava com o banco. Então era uma rotina muito difícil. E o que foi importante para mim foi saúde mental em dia. Então, durante todo esse período, eu estava fazendo terapia, eu fiz acupuntura, eu fiz atividade física na academia, não cresci 1 centímetro, mas pelo menos estava fazendo ali academia para ter a saúde em dia. E realmente foi importante para mim, porque era muito puxado e eu tinha esse objetivo, eu não queria desistir. Final de dezembro de 2024, eu consegui juntar um dinheirinho legal e adquiri a minha casa própria. Então, comprei a minha casa. Em dezembro, eu saí do instituto e fiquei continuando na empresa, na aceleradora de negócios de impacto e no banco, ainda com essas dois trabalhos, né? Até junho de 2025. A partir de janeiro de 2025, a minha meta agora era: se eu encontrar uma empresa que me pague próximo do que eu ganho, mesmo que seja menos, mas próximo do que eu ganho na aceleradora de negócios sociais, na soma, né, da aceleradora de negócios sociais e do banco, então somando esses dois salários, se eu encontrar uma empresa que ganha próximo, eu peço demissão. Por quê? Eu vou ganhar qualidade de vida, eu vou ganhar tempo e eu vou colocar projetos de empreendedorismo que eu queria na prática, porque estavam todos no papel, eu não tinha tempo para aplicar. Então, em maio, apareceu algumas oportunidades, eu comecei, né, a sondar, colocar currículos e tal. Em junho, apareceu uma grande oportunidade para mim, e aí eu não pensei duas vezes, saí do banco extremamente feliz, porque eu não gostava de trabalhar no banco. Primeiro, porque eu não gostava de trabalhar à noite, deixava de sair para muita coisa que eu curtia. Para mim, o pior mês de trabalhar à noite era junho, porque eu amo São João de Aracaju e eu não podia estar presente, tinha que estar trabalhando. Na outra empresa foi até difícil pedir demissão, só que era contrato, né? PJ era mais simples,
mas eu curtia trabalhar lá, então foi um pouco mais complicado fazer esse pedido. Mas no banco eu fiz com toda a força, com todo o querer, porque não era um ambiente que me agradava. Pedi a demissão. Tem um mês que eu saí dessas duas empresas, estou trabalhando em uma outra empresa também na área de impacto, que faz muito sentido com a carreira que eu escolhi para mim nesses últimos meses, nesses últimos anos, eu acho, nos últimos 3 anos. E eu tenho as noites livres agora para colocar o projeto da Tá Tudo Bem em prática e construir um estúdio de inovação socioambiental para empreendedores e empreendedoras em vulnerabilidade social, na base da pirâmide, em periferia. Então, eu quero contribuir com o sucesso dos negócios de vocês. Eu quero todo esse conhecimento que eu venho adquirindo nesses últimos anos eu preciso compartilhar com vocês. Então, a proposta desse canal também é essa: é trazer mais conteúdo sobre o tema, desmistificar muitas coisas, é colaborar com o aumento de pessoas que eu sei que tem muita gente legal, muita gente boa, que já empreende, que já inova, que já. Então, um pouco mais de capacitação vai deixar essas pessoas ainda mais melhores, né? Muito mais boa do que já são. Então esse é o objetivo da Tá Tudo Bem, que eu estou construindo aos poucos, estou entendendo todo esse processo. Não quero ser um guru, não quero, sei lá, sair aí vendendo curso raso e tal. Eu quero trazer conteúdo de qualidade. Então por isso que nesse primeiro momento eu estou muito mais focando em entender, não entendo nada de YouTube, nunca gravei vídeos, sou muito tímido com relação à minha imagem, mas eu sei da importância. Então, esses primeiros vídeos eu estou mais focando em aprender e me adaptar à ferramenta do que de fato trazer o conteúdo para vocês, mas espero trazer sim em breve. E aí no próximo vídeo, que eu não fiz isso, apesar que eu trouxe um resumo, né, da minha saída da demissão, mas o que eu ia trazer era sobre outra coisa com relação à demissão e eu acabei não trazendo aqui. Mas no próximo vídeo eu trago um pouco mais sobre isso. E também quero trazer vídeo mudando aqui a Tá Tudo Bem, né? O espaço que vai ser a Tá Tudo Bem, que vai ser o estúdio de inovação. Tem muitas coisas legais que eu acho que dá pra gente mostrar para vocês, tá bom? Valeu, um forte abraço.